Lá? Sou bem interessado, mas eu sim, você falou assim. É possível em certas condições. Tudo é questão de como é que você trabalha com a coisa. Né? Então, eu vou deixar assim que eu vou falar com você. Não, eu também falei. Vamos começar então. Eu estou mais atrasado com vocês é colocar os links dos vídeos no sistema para vocês poderem assistir as gravações das aulas. Eu peço desculpas, eu vou fazer assim que eu conseguir, tá? Mas também não é sangria desatada, para dizer minha avó. Não é uma hemorragia. Sangria desatada. Essas expressões antigas são interessantes. Não. O que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está partindo de uma discussão. Depois vocês vão reformular, vão, no final do mês de setembro, colocar isso como uma atividade formativa no sistema, tá? Relativa a esse período, final de agosto, final de setembro. Então, vocês vão fazer isso daí individualmente. Apesar da experiência aqui ter sido inútil, eu reformulo na medida do interesse de vocês e entrego. Eu vou abrir um link lá, como foi feito. Esperem um pouquinho e a gente vai fazer isso, tá? Coloquei aqui algumas palavras importantes. Então, eu já cheguei assim num problema que interessa, né? A pessoa se interessa pela angústia. Falando da angústia porque eu trabalho com psicanálise, né? Então, a angústia é uma frequência humana, assim. Mais ou menos 100% das pessoas, né, são angustiadas. Então, angústia não é propriamente uma... E o Heidegger é interessante a gente compreender isso, né? A angústia faz parte da nossa experiência, né? Da vivência humana. Porque nós temos justamente consciência. Consciência ampliada, né? Não é simplesmente uma consciência imediata, mas uma consciência no tempo. Mas isso aqui é um problema heideggeriano, né? O fato de nós existirmos no tempo. Temos essa experiência que se dá no tempo, e se dá por um certo tempo também. Né? Uma experiência que tem transitoriedade. Né? Então, como é que vocês diriam, por onde vocês trabalharam aí, por que a angústia pode conduzir uma pessoa a reinterpretar a si mesma em um mundo com o qual se relaciona, ou com o qual se relaciona? Então, aí na pergunta tem um si mesmo e tem um aspecto relacional que é muito importante para o Heidegger também. Porque não existe simplesmente no Heidegger o si mesmo, né? Existe si mesmo e um relacional, porque do ponto de vista do ser, a linguagem e a relação é importante, até mesmo um parâmetro para essa nossa intimidade, essa sociedade. Ele não separa essas coisas. É um conjunto. Então, o que você diria? Sem preocupação de acertar, porque você não é um... Né? Eu ainda não ando armado, não treino essa onda, não vou atirar em ninguém se errar. Eu acho que a partir da doxa, né, esse efeito da angústia do Heidegger é causado justamente pela reflexão. Eu acho que, por mais que ele tenha uma extensa explicação de contexto também na questão da angústia,
rápido de entrar na angústia em si. Por que ela faz a gente mudar essa perspectiva? Porque a gente entra em reflexão e para ele, através da angústia, é um momento mais fácil. Que a gente, que ele fala, não é o único modo que a gente tem de entrar nesse modo reflexivo, de ver o mundo como tal. Porém, a angústia é mais fácil e até mais comum, porque ela provoca uma reflexão que é uma forma em que a gente começa a entrar em perspectiva. Tanto o intra-humano, o intra-humano, quanto o externo. E simplesmente pelo fato de não ser um temor de alguma coisa dada, e sim, tipo, querer falar uma coisa que você não consegue enxergar de fato, de que ela não está dada, de que ela está contextualizada, você sai do humano, mas ainda assim, por essa parte de sentimento, você está preso ali. Então, essa interpretação, ela não é, como posso dizer, uma conceitualização simplesmente pelo desvelamento, como ele introduz, né? Tipo, desvelamento platônico, por exemplo. Mas é um desvelamento dessa diferença. Que aí a gente consegue juntar as duas coisas, então a gente vai ressignificar esse mundo e a gente finalmente consegue ver esses... Diferença entre o que e o que? Diferença entre o que e o que? Você falou a expressão de diferença, essa é a diferença. Ah, sim. É a diferença entre o intra e o extra. E o extra mundano, o extra pessoal. Ou seja, o ser mundo. Isso. Vocês podem comentar, porque eu não vou aceitar que ele fale por vocês. Eu falo por ele. Como conseguir obter na questão da luta, vou reformular melhor em casa, tá? Se eu consigo projetar melhor em si, mas é a questão que, pela angústia, é um modo existencial da disposição, que ela simboliza o próprio homem na questão de uma disposição fundamental, que além do caráter de segurança. Ele usou a expressão fácil, você usou a expressão fundamental. É fácil porque ela é presente, né? Nesse sentido. E é fundamental porque você não tem como evitá-la. Que além do caráter simbolista desse homem, ela abre para ele a possibilidade de sair da decadência e se apropriar do seu ser. Ele coloca a questão da presente da interiorização e dessa industrialização presente. E dessa questão que são muita questão muito das, né, para se justificar essa questão do movimento, que a gente fala lá, ser aí nesse sentido. É o que eu, mas eu vou presença e ser aí, né? O tradutor ele opta por presença com o hífen ali, porque ele entende que é ressaltar o prefixo, dá uma ideia de movimento. Né? É como se você estivesse sempre se atualizando, sabe? O arquivo é como essas páginas do computador, elas estão sempre de novo se atualizando, né? Se você deixa ela parada, você tem que entrar de novo no sistema, né? Porque acho que resumindo, pelo que eu entendi, seria a angústia afeta a vida da pessoa de uma maneira que ela começa a dar novas interpretações para a linguagem, o jeito que ela compreende as coisas se transforma e ela ganha um novo olhar sobre ela mesma e o mundo através dessa nova base de conhecimento da angústia. E assim, a gente tem que ressaltar que não é simplesmente um conhecimento no sentido epistemológico, né, da palavra. No sentido que eu vivencial, experiencial, né? Aí envolve a vivência emocional, né? Também, exatamente porque a angústia, né, ela é uma experiência que tem um caráter emocional, né? Ela não é simplesmente uma constatação numérica, né? Assim, taxa de angústia, né? Não tem um medidor de angústia do qual você está isento. Como assim, quando eu cheguei aqui, eu falei que tive que abastecer o carro antes de entrar na PUC, né? O nível do tanque de gasolina não me afeta emocionalmente, no sentido
Ele pode me produzir angústia se eu achar que o carro vai parar, né? Mas eu não tenho um sentimento de angústia porque o ponteiro está baixando, né? Nesse sentido. Mas se eventualmente aquilo me angustiar, eu não vou sentir como se fosse um ponteiro baixando, eu vou sentir como uma presença, uma inquietação, né? Ou seja, tem um fundamento emocional. É perturbação. Perturbação, digamos assim, ó, sei que me perturbou uma chamada hoje, não brincando, tá? Só para ter uma informação. Uma coisa quando ela te perturba. Uma coisa quando ela te perturba. Como que você a sente? Como algo que você quer preservar ou como algo que você gostaria de remover? Coisa que te perturba. Por exemplo, a pessoa está enchendo o saco. Você pretende remover isso ou pretende manter isso? Porque é mais lógico, né? Até mesmo do ponto de vista psicológico. Mais lógico. O espinho entra no teu pé. Você quer preservá-lo ou quer retirá-lo de lá? Mesmo que você não saiba como, né? Tipo, entrou demais ali, putz, não tem como tirar, não enxerga direito, sem óculos. Mas você quer tirar de algum jeito, né? Mesmo que você não tenha conhecimento, palavras. Mesmo uma meba, se você cutucar ela com um alfinete, ela retira os eudófilos dela. Se encolhe, né? Se recolhe. Tem uma reação. O sistema nervoso humano é fuga e luta, básica. Né? Ou você ataca ou você foge. Tem pessoas que reagem à angústia atacando. Né? Tipo, o repórter faz uma pergunta, o cara já, ao invés de responder a pergunta, ele já ataca a repórter. Muito comum hoje em dia, sabe? Temos alguns exemplos. Outros já fogem, né? Mas quando a gente fala em reinterpretar, né, e ao mundo, isso significa que a pessoa já está entrando numa relação de diálogo com a coisa, né? Ela não está sendo simplesmente um sistema nervoso. Agora eu estou até fazendo piada, é um sistema nervoso. Né? Não é só nervosismo. Ela está aceitando se relacionar com a coisa, né? Porque ela é imediata. Quando você fala que é fácil, ela é porque ela é imediata, né? A angústia, ela se apresenta para a pessoa. Se não fosse assim, né? Você não tem um botão lá que você aperta o botão da angústia, né? Agora eu vou ficar angustiado. Tem botão da angústia? É que eu desconheço, então já pergunto, assim, né? Vai que tem, né? Vai que alguém descobre um botão da angústia, da liga angústia. Se fosse assim. E ela não mente. Né? Não mente. Está sempre sinalizando. A angústia é direta, né? Papo reto, né? A questão é saber o que você faz com ela, né? O que é a solução para a angústia? Não, eu estou dizendo assim de um modo geral, né? Se vocês olhem para a situação de uma pessoa angustiada, o que vocês veem as pessoas fazerem para remover, atacar ou se relacionar com angústia? O que elas fazem? Tem que esquecer. Né? Tem que esquecer a angústia. Não quer esquecer. Não estou dizendo que não seja verdade, mas não quer dizer que seja a única. Tem gente que se mata de trabalhar, tem gente que se droga, depende do quê? É mal-estar, né? No fundo, a angústia gera um mal-estar do qual a pessoa quer se livrar. Mas ela sempre sinaliza para uma coisa que não é ela mesma. Então tem que descobrir. Pois é só um nome que a gente dá, né? O sentimento não da causa.
Porque aí que tem uma outra coisa, né? Se fala em causa, né? Mas às vezes a angústia é um negócio meio flutuante ali, né? A pessoa é meio angustiada. Tudo angustia ela. Não tem? Se a pessoa vive meio angustiadora, o olhar da pessoa é angustiado. É difícil a pessoa não estar angustiada. Às vezes não tem assim exatamente um objeto. Isso tem tudo a ver com Heidegger, tá? Tem tudo a ver com ele. Hã? Isso é viver do justo meio, né? Tipo, a pessoa temerária, a pessoa desmedida de coragem. É porque, como isso aqui é uma coisa que você precisa se relacionar com, pode ser que você não se relacione muito bem com ela, né? Viva angustiado. Né? Tem o hábito da angústia também, né? Pode até ser que a angústia não seja assim efetivamente ligada a algum fato ou algum objeto. Mas sim, interpretar o mundo quer dizer que você está interpretando certo. Você só mudou a interpretação que você está tendo. Você não está validando o jeito correto. Sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, o modo como você lida com as coisas, né? Não remove a angústia, né? Mas às vezes muda a tua relação com problemas que você tem por causa da angústia. Até mesmo a tua maneira de se relacionar com a angústia muda se você aceita se relacionar com ela. Esse é um ponto importante do ser do tempo. Porque como o ser existe no tempo, né? Quer dizer, é uma dinâmica, é um processo. E aí vem de novo a questão da tradução, né? A nossa presença no mundo não é uma presença estática. Os fatos mudam e a gente muda. Né? E algumas coisas permanecem. Existem referências assim que vão permanecendo, outras referências mudam da gente e do mundo. Às vezes você demora 20 anos para perceber uma mudança em você, uma mudança que já aconteceu, mas você nem percebeu que você mudou. Né? Por exemplo, assim, só para citar um exemplo, o sujeito morou na praia quando era menino. Daí, ele sai de lá, os pais vão morar numa cidade que não tem praia, e ele fica achando que ele quer morar na praia. Né? Passam lá 20 anos, finalmente ele consegue passar num concurso numa cidade que tem praia. Chega lá e detesta. Entendeu? Assim, ele mudou e só percebeu depois. Ele estava melhor adaptado num ambiente como o de Curitiba, por exemplo, e foi morar na praia. E aí não se adaptou. Então, essa relação, né, dinâmica do ser com o ente, né, entendido assim como essas coisas que estão no campo da representação, né, então, tudo que está na definição, né, quando você define, você torna aquilo uma coisa. Só que o ser, né, ele está baseado na tua presença no mundo. Então, o ser sempre escapa às definições. Você sempre tenta definir, sempre tenta se localizar, sempre tenta ter uma referência. E isso gera angústia, porque a gente tem que se posicionar na vida. A sorte não é muito segura assim, né? Você vai dar tudo certo. Bom. E a gente também não tem uma clareza de como a gente funciona. Vai funcionar amanhã. Hoje está funcionando, mas e amanhã? Né? Tem uma dinâmica toda no processo. Isso se dá em todos os níveis possíveis. Agora, isso ainda não responde por que a angústia pode conduzir uma pessoa a interpretar a si mesmo e ao mundo ao qual se relaciona. Mostra
põe problema. Mas por que ela mesma, né, é um agente nesse processo, né, de reinterpretação? O que vocês acham? Vocês ainda não falaram absolutamente nada a respeito. Contribuições até agora foram valiosas para a gente se situar. Conseguiram responder o suficiente as condições? A questão Não, principal da interpretação. Reinterpretar. Porque interpretar, né, a angústia nos leva a uma interpretação. Mas ele é uma interpretação de nós mesmos, como seres em si. Daí dá muito sentido, só para eu ver qual é a obra do Mas olha só, né? A interpretação, veja, a angústia nos leva de fato a interpretar o mundo, porque a gente precisa se livrar dela, né? Mas a ideia é de que você já tem uma interpretação e essa interpretação tem que ser modificada. O que isso significa? Porque isso é crucial para entender o Heidegger, seria o tema. Porque a noção de que o ser que está sentindo, que foi interpretou, ele vai abranger um novo do espaço temporal. É uma boa maneira de dizer. O que vocês diriam? Pense assim, de acordo com a experiência de vocês. Vocês têm uma maneira de ser. Ela soluciona todos os problemas? Como ela é? Quer dizer, como vocês são no momento? Ser exatamente como vocês são. Soluciona todos os problemas? Daria para dizer isso honestamente? Só se o cara for muito, né? O cara tem que ser muito fera, né? Em tudo. Ele já é perfeito, né? Deve ser um paranoico, um alucinado, né? Que acha que é, porque até agora eu não conheci ninguém perfeito. Ou seja, digo. Então, dá para dizer, talvez, a angústia traria a condição de que nós, como seres presentes neste mundo, mudamos perante a interferência também neste mundo. Mudamos. Então, esse é um ponto importante, né? Porque é exatamente essa abertura, né? Porque a gente sempre está no mundo definido, né? A nossa cabeça de ser humano, como ela usa a linguagem, se localiza, tempo, espaço, passado, presente e futuro, a gente tende a ter uma visão de mundo assim, né, determinada. Só que essa visão, ela sempre necessita ter uma abertura para o mundo, né? Porque quanto mais fechado for o portal, menos o sujeito consegue resolver problema, né? Então, por exemplo, analisar situações envolve essa abertura que o Heidegger fala, né? É janela, é luz entrando, né? É oxigênio nas relações entre esse si mesmo e tudo mais, né? E até mesmo com o próprio si mesmo, né? Porque a raiz das representações é ela mesma um ponto indefinido, né? Porque a pessoa diz, não, eu sou assim, né? Mas por que você é assim? Aí complica, né? Você pode até dizer, não, mas eu me reconheço dessa forma. E esse ser que se reconhece dessa forma é o quê? Né? Já está querendo que eu explique demais, né? Aquela concepção da assim, de Gabriel. Você sempre é assim. Se pode dizer isso de um ponto de vista dinâmico também, né? O que eu sou é esse ser aberto, né, para o mundo, para as minhas experiências e para as minhas modificações também. Daí, beleza, né? Você está sendo justo com com a mudança. Autenticidade não implica em ser sempre o mesmo, né?
Engraçado isso, né? Significa que você sempre reconhece aquilo que é, não que você sabe o que é, no sentido geral da palavra. Ou por exemplo, assim, tudo que é possível você ser. Ninguém sabe, né? Você já foi exposto a todas as situações possíveis, já foi exposto a todas as situações possíveis? Né? Ninguém, né? Ninguém pode ser tudo, existir em todas as situações possíveis. Então, como é que você vai reagir? Como você vai se pôr em movimento em determinadas situações? Bom, espera acontecer. Né? Aí você, na tua autenticidade ou falta de autenticidade, dependendo do quanto autêntica a pessoa for, né, vai ter uma resposta. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha nenhum segredo, ela é sempre uma esfinge. No sentido que interrogar o ser é interrogar a esfinge, né? É o enigma. Não que seja completamente enigmático, né? É óbvio. Mas quanto mais fundo você vai na questão, é como a ideia de curar, né, alguém psiquicamente. É uma ingenuidade, por exemplo, do Freud, no tempo dele lá, falar em cura. Né? Você vai curar uma pessoa, primeiro defina o que é uma pessoa. Né? Complica, à medida, se você fizer uns questionamentos um pouco mais. Não basta você fazer um recorte do que você quer descobrir nela e daí declarar que ela está curada. Tá bom, ela pode estar curada da perspectiva do psicanalismo. Mas será que ela está curada do ponto de vista da angústia dela? Será que ela nunca mais vai ser angustiada depois que ela fizer psicanálise? Né? Então, a perspectiva do problema está mal colocada, né? Salve-me de quem quer me salvar de mim mesmo, né? Mais ou menos assim. Porque, no fundo, talvez o principal problema seja de... A experiência de alguém que passa por quase pela morte, assim, a visão dela ter de essa angústia modifica. Quase via de regra modifica. Por quê? Porque a pessoa dá importância para algumas coisas, passa por essa experiência radical, né? Ela redimensiona a sua relação com a vida, né? Com a existência. Por exemplo, aquilo que vira uma expectativa da morte e que angustia, passa a ser uma apreciação dos momentos da vida, né? Pode ter uma alteração qualitativa na presença. E quando você tem um sentimento de perda radical, pode ser que você se coloque diante da existência de modo mais simples, né? Apreciando melhor assim as pequenas coisas da vida. Por quê? Quanto mais você está fechado, mais você está com imagens, né? Mais ligado com imagens. Essas imagens são mais importantes do que a experiência. E você fica buscando aquelas imagens, fica atrás daquilo. E as imagens elas estão sempre, né, como uma espécie de coisa a ser realizada. Então a pessoa nunca está bem. Ela não tem aquilo que ela imagina que tem que ter. Né? E muitas vezes quando a pessoa passa por uma experiência de radical, não precisa ser da própria morte, mas da morte de um ente querido ou, né, uma catástrofe, ela presencia aquilo. Pode não ter acontecido nada com ela, mas ela vê a fragilidade da vida. Pode ser que cada
vias que ela respire, tenha significado a partir dali. Sabe? Coisas que ela não dava importância antes podem se tornar importantes. Porque tem uma abertura daí, né? Um aspecto traumático, às vezes, é um ponto de partida. Pode ser um redemoinho que a pessoa fica repetindo ali, né? Um corpo que cai do Hitchcock, né? Que o cara ele tem uma experiência traumática, daí ele não consegue mais nem subir no banquinho. Pode, claro. Para muita gente, né? Tem gente que nega, né? Quando ela nega, ela fica numa imagem, fica numa representação. Mas se ela vivencia o negócio, né? E percebe o elemento trágico da existência, ela pode ter uma reação significativa, né? Uma reação de superação, uma reação de compaixão com a humanidade, né? Pode ter várias reações significativas que mudam, que dão uma abertura para o ser, né? Não é para ser algo, né? Porque daí a gente já começa a ter imagem fechando de novo. Mas uma abertura para ser mundo, né? É uma abertura que envolve esse processo de aproximação e descoberta das coisas. A insensibilidade de um adulto médio é, em geral, muito grande. As pessoas vão ficando cascudas e vão ficando insensíveis, né? Mas uma criança nunca é insensível. A criança é sempre curiosa, interessada, né? Disposta a aprender, disposta a experimentar, né? Então, a criança sempre está aberta, né? O adulto ele vai construindo um campo, né, de representações e vai aprendendo a se proteger. E, às vezes, esse mecanismo de proteção é ele mesmo uma prisão. O sujeito fica parado ali. Mesmo, às vezes, diante de uma pandemia, o cara consegue ficar parado. Consegue não se modificar. Né? Consegue não se relacionar com as coisas. Não entender, né, a transitoriedade, não entender a existência enfim, naquilo que é fundamental nela, né, que é justamente a aproximação e a descoberta das coisas. Se relacionar com as coisas efetivamente, né? Vivenciar. Isso assim, né? Por exemplo, a pessoa, muitas vezes ela se aproxima, né, de alguém, mas às vezes ela não consegue se relacionar. Por quê? Porque geralmente ele fica com essas representações, essas imagens, né? Por exemplo, de si mesmo, né? E não se abre para o relacionamento. Fica opaca, né? Não, sem porosidade, sem troca, sem dinâmica. Por exemplo, daí começa a se relacionar com o outro, com as imagens, e quer que o outro seja do jeito que a imagem dele projeta. Né? O outro não quer ser daquele jeito, ao invés de se relacionar com isso, mata, destrói. Percebe a dificuldade? Não se relaciona, o outro se afasta, isso não corresponde à imagem, à representação, e aí vai lá e destrói. É um mundo que a gente vive aí. Sabe, você falando isso, parece que o Heidegger conseguiu muito disso, por causa da questão da racismo, né? Então, uma coisa
A filosofia, outra coisa, é a experiência, justamente. Ele fala disso, mas ele também não é imune a isso. Nem nós. E é difícil julgar também, né? Então, essa ideia da reinterpretação é justamente por causa dessa diferença entre ser e ente. O ente, ele é uma representação, por exemplo, de si mesmo. Ele é uma representação do outro, é uma representação do mundo. Né? Quanto mais rígido for isso, menos você tem abertura, menos você tem descoberta, menos você se aproxima verdadeiramente das coisas. Coisa que a criança não tem a menor dificuldade de fazer. Né? Ou seja, isso aí é uma poluição mental que ocorre, né, ao longo do processo da existência das pessoas. Né? Elas vão ficando rígidas mentalmente e afetivamente, né, emocionalmente, para se proteger do mundo. E aí fica difícil de usar o prefixo re, né? Não reinterpreta. Só continuamente interpreta. Agora, se você só continuamente interpreta, sem se modificar, a qualidade da angústia é totalmente diferente. Porque o mundo resiste a uma interpretação que continuamente se mantém a mesma. O mundo não quer saber o que você pensa. No sentido assim, né? Se tem uma ideia fixa ali, o mundo não vai se dobrar a isso. O mundo vai continuar existindo, né? Ele precisaria ser reinterpretado se a interpretação não dá conta do recado. Né? Mas muitas vezes o que a pessoa faz? Por exemplo, até mesmo se mata. Né? O que não quer dizer que todas as vezes que a pessoa se mata, ela não esteja reinterpretando. Né? Não é esse o ponto. Mas muitas vezes a pessoa se mata porque não consegue sair da sua interpretação. Está numa redoma. Está vivendo dentro de um aquário. Né? O mundo é oceânico, né? Mas a pessoa vive dentro de um aquário. Não quero ser injusto, né? Nem todas as pessoas que se suicidam estão nessa condição. Às vezes é um cálculo de probabilidades, né? Por exemplo, o sujeito tem um câncer que vai esgotar as finanças da família em 6 meses, ele prefere se matar antes para deixar as pessoas sobreviverem, né? Ou então ele se coloca na frente de uma bala para proteger outra pessoa, né? Tem várias condições também que a gente tem que analisar com cuidado, né, com relação a isso. Mas eu estou dizendo essa coisa assim, da pessoa ficar com o pensamento fixado, né, em imagens destrutivas. Então, se você está muito fixado em imagens, né, e essas imagens são muito destrutivas, você não consegue reinterpretar, pode ser que você seja conduzido ao suicídio. Ou assassinato. A angústia não se resolve. A angústia ela não vai te impedir para frente. Ela vai simplesmente tornar o ambiente insuportável. Eu fiz uma ressalva dizendo que nem todo suicida é assim, né? Nem todo suicida se suicida por isso. Mas, assim, em muitos casos, né? Tanto do ponto de vista do assassinato quanto do suicídio, é uma insuportabilidade porque não há a possibilidade de reinterpretar as coisas. Né? A pessoa já definiu que as coisas são de uma determinada maneira. Aí não tem escapatória. O gesto é só uma questão de tempo. Né? Porque o ser vive no tempo. Né? Disso não se escapa. Mas justamente o que o gesto do suicida quer? Se livrar do tempo. Né? Interromper. O assassinato é a mesma coisa. Né? Se livra. Porque a angústia não se resolve. Então a angústia ela necessita ser encaminhada, né?
E isso é uma ideia de reformular os problemas, reformular a tua posição no mundo. Porque nenhum de nós tem o poder de mudar o mundo em si. A gente só pode se modificar em relação ao mundo. E isso muda o mundo. É engraçado, né? Mas não porque a gente quer mudar o mundo. Né? Muda o mundo porque a presença, né? Ela é uma presença entre outras presenças. Então, a presença ela pode ser significativa e produzir modificações. Pesquisando trabalho sobre suicídio, em uma das leituras que eu estava fazendo, fala o seguinte: a pessoa suicida perde o seu sentido de viver, né? Acarretar toda essa angústia, né? Ele está angustiado e quer tirar essa angústia dele. Sim. Por isso que ele não vê mais o seu sentido, não acarreta a perda da sua vida. Isso. Muitas vezes os argumentos não são convincentes para o suicida, né? Por exemplo, uma pessoa argumenta, olha, mas a vida né? Amanhã pode ser que você pense diferente, daí você já se matou, né? Isso não muda a cabeça. Mas não muda justamente porque essa capacidade de reinterpretar não pode ser colocada na pessoa, né? É uma disposição que a pessoa tem que ter para reinterpretar a existência, né? Ter uma percepção da existência também, fora das imagens compactas e grandiosas, né, que ela tem na mente. Por exemplo, a ideia de como as coisas deveriam ser. Isso é muito acachapante, né? As coisas deveriam ser de outro jeito. As coisas não estão boas como estão, elas deveriam ser de outro jeito. Né? É uma coisa assim que pode ser muito grandiosa, né? São imagens. E essas imagens, se elas são muito representações, se elas são muito acachapantes, o ser fica sem espaço de manobra, fica sem abertura, né, para a vida, para o mundo, para a existência. Por exemplo, se você coloca as coisas, né, do ponto de vista que elas têm que acontecer de uma determinada maneira. Se então a abertura dos termos assim, muito parecidos. A abertura para o Umfeld e o Infeld. Na questão do mundo. Porque essa possibilidade, né, dinâmica ligada com a presença no mundo, né, ela envolve também reduzir um pouco a crença nas imagens que se produzem dentro das nossas cabeças, né? Crença no sentido assim de que elas têm um poder absoluto sobre você, né? Você nunca possa ser convencido de que as coisas não são daquela forma. E isso o que acontece, né? Acontece que daí a pessoa ela fica prisioneira das suas próprias concepções. E a gente vê isso de modo muito evidente, assim, né? Quando a pessoa se expõe muito no mundo com as suas convicções, e aí o mundo tira da pessoa as possibilidades de realização. Por exemplo, que a pessoa é perigosa para os outros. Né? Casos assim, exemplares, casos de psicopatas, né? Bom, o psicopata ele tem que realizar os seus desejos do jeito que ele quiser. Ele não vai aceitar a restrição. Só que pode ser, né, que ele seja parado. Porque as pessoas podem não querer que ele exerça né, toda a sua liberdade. É muito confuso a questão sobre a diferenciação entre ser e o ente. Porque se o ser está ligado à questão da representação de uma imagem fixa, então a diferença vai ser que o ente vai estar aberto a essa nova concepção, no caso, a reinterpretação. Nós não conseguimos, né, enquanto entes, nos desapegarmos da linguagem completamente. Né? Por quê? Porque nós vivemos
falando, nós vivemos entendendo as coisas através da linguagem. Então, isso aí cria uma rede, né? Nós somos apanhados pela rede da linguagem, que a gente mesmo utiliza e que a gente está submetido, porque, digamos que assim, que você não tenha visto uma sinalização, e aí você se posicione num lugar público de um jeito equivocado. Por exemplo, não viu uma fila e chegou direto no guichê. O pessoal não vai reclamar? Né? Quer dizer, nós somos apanhados por essa rede de linguagem, queiramos nós ou não. Você pode ignorar, mas o pessoal vai vir em cima de você e vai dizer, pô, entra na fila. Né? Então, a tendência desse ente, né, que nós somos pelas nossas interpretações, pela nossa linguagem, pelo modo como a gente entende, por exemplo, o significado da palavra eu, o significado da palavra outro, o significado da palavra sol, lua, PUC, qualquer coisa. Né? A tendência é definir. A tendência é definir. Só que nós somos praticamente obrigados, na nossa presença no mundo, a uma abertura. Né? E o ser é algo de indefinível ao fundo desse ente. Exatamente porque, à medida que você define, já é ente. É aquela coisa que estava falando lá do olhar do Monet. Quando o Monet tenta captar o movimento na pintura dele, ele perde o movimento, ele capta aquele movimento, mas, né? Transforma o movimento num ente. Mas daí já tem outro movimento. E esse não é capturado. O ser está aí. Então, ser ou não ser, eis a questão, parece uma coisa idiota, assim, quando você olha assim, como assim, né? Ser ou não ser, eis a questão. Isso não é uma questão, né? Shakespeare. Mas, na verdade, é. Porque o ser tem essa espontaneidade, né? Mas ele também é interpretado, né? Ele não é só espontaneamente, ele também está interpretando esse espontâneo, ele deixa de ser espontâneo. É complicado, não é assim tão complicado. A abertura ela está relacionada à flexibilidade também? É um tipo de possibilidade, né, que inclui essa ideia de flexibilidade. De algum jeito, produz uma flexibilização daquilo que é, daquilo que a gente define como o ser, a existência, o concreto. Né? O que é a coisa concreta? Né? Uma pessoa quer ser objetiva, né? O cara é objetivo, eu sou objetivo. No consultório eu recebo um monte de gente que tem uma mentalidade objetiva. Mas aí aonde que explode a coisa? Explode na angústia. Por quê? A objetividade do cara não dá conta do conjunto de relações que a presença dele no mundo está envolvida. Né? A objetividade dele não dá conta. Por exemplo muito comum, relação homem e mulher. Né? O homem, muitas vezes, ele quer ser objetivo, racional. Então, a mulher fala uma coisa que é do sentimento para ele, e ele quer dar uma interpretação objetiva para aquilo, e não é satisfatório. Por mais que ele esteja certo, não é isso que ela quer ouvir. E o cara insiste em fazer uma interpretação que ele julga racional, inclusive. Não é que seja racional. É o que ele julga que é racional. Só que a pessoa só quer ser ouvida direito. Isso não é racional, né? No sentido... A pessoa só quer ser compreendida. Compreendida não significa ser entendida. Ela quer ser compreendida na nebana dela afetiva, por exemplo. E o sujeito insiste em interpretar racionalmente aquilo.
Posso afirmar que a diferença entre o ser e o ente. O ente é meio que funcionado ao próprio ser. E esse ente seria o ser aí. A questão da imobilidade. Você não tem como fugir daquela condição que você está tentando fugir, mas não tem. Você falou lá das representações, no mundo rígido, quando você vai ficando mais velho e tal. O ser já seria a essência própria do ser humano. Desculpa, eu não entendi. O ser seria a própria essência do ser humano. O problema de você separar a coisa como essência e aparência é que você recai num problema antigo, né? Metafísico. Sim. Mas você pode dizer que seria esse ente enquanto presença dinâmica no mundo. Ciência é presença não sei ser aí, que é meio que a ideia de imobilidade. Não, exatamente por causa dessa noção de presença dinâmica. O ente é a presença dinâmica. Não, ser. O ser? Isso. Tá entendi. Doente, porque, veja, você sempre tem uma imagem do que você é, mesmo que essa imagem seja super imperfeita, do que é o mundo e do que é você no mundo. Alguém aqui não tem uma imagem do que é e do que é o mundo e do que é sua presença no mundo, por mais imperfeita que seja. Tem algum animal que não tem ideia da sua presença no mundo? Né? Não dá nem para conceber um ser vivo que não tem ideia da sua presença no mundo, senão ele não vai nem fugir de um predador. Né? Existe uma clara relação dos seres vivos como presença, né? Consigo mesmos e com o mundo. O desconforto de um animal ferido é evidente. Ele não fica confortável. Um animal enjaulado deprime. Ele não precisa ser uma pessoa. Né? Você pode ter barras entre você e uma pantera que está no jardim zoológico. Se você encarar a pantera nos olhos, você vai ver o risco. Você entende? As barras de ferro vão te proteger. Mas se você encarar a pantera nos olhos, você vai ver o risco nos olhos dela. Se não tivesse aquela barra ali, meu amigo, o olhar da pantera já te indica o que iria acontecer. Né? Do mesmo modo, uma pessoa que é muito falastrona, né, violenta assim na fala, pode não ser a pessoa mais perigosa. Recai o teu olhar numa pessoa que está aparentemente calma, centrada nela mesma, e aquele olhar te congela de medo. Muito mais do que todo o espetáculo do sujeito que fica te ameaçando. Isso, se vocês fizerem visitas a prisões, como eu frequentemente fiz na minha juventude, vocês vão perceber nitidamente. O cara mais perigoso não é o cara que diz que é o mais perigoso. Ele simplesmente é o mais perigoso. Percebe o que eu quero dizer? O olhar do cara já te matou. E aí você gela. E ele não está fazendo nada. Não está te ameaçando, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Então, aqui a gente já está respondendo a segunda pergunta, né? Aqui, não é que sejam duas coisas diferentes, né? Mas essa mediação pela linguagem, ela leva a uma certa rigidez de concepção. No fundo, a mediação da linguagem induz que a gente sempre olhe as coisas como entes. Até mesmo quando a gente olha para nós somos uma representação também. Nós somos a encruzilhada do ser com a representação do ser. Né? É uma encruzilhada. Quando a gente olha para a gente mesmo, nós somos o único caso efetivo, né? Onde isso se encontra
modo vivo, né? Por isso a angústia. Ninguém fica angustiado no outro, né? Eu não posso ser angustiado por você. O pai não pode ser angustiado pelo filho. O filho não está nem aí com o próprio futuro. Certo? O pai pode ficar angustiado por ele mesmo, porque o filho não se preocupa com o próprio futuro. E o futuro vai chegar. É a boca do jacaré, né? Se a pessoa não se preocupar, ela vai com a cabeça para dentro da boca do jacaré. Mas você pode se preocupar pelo outro? Não pode. Não existe essa capacidade. Você pode ficar assim, você não consegue. Né? É a mesma coisa que essa ideia de estimular uma pessoa deprimida. Né? Vai lá, você vai conseguir. Não é assim que funciona. O cara ele tem que se mover. Né? Ele tem que ele mesmo conseguir se mover. Talvez o melhor recurso não seja comparar ele com pessoas. Olha, veja como fulano é alegre. A vida dele é bem pior que a tua, e você está aí afundado na cama. Talvez não seja a melhor tática, entendeu? Porque daí o cara deprime mais ainda. Eu sou uma porcaria mesmo. Né? Agora, essa outra pergunta a gente respondeu parcialmente também. Vocês vejam como as coisas, elas, na verdade, é quase impossível você não falar delas ao mesmo tempo. Né? Por que eu tenho o horizonte de possibilidade do ser em ser tempo? Mediante tudo que a gente já falou. Oi? Só no tempo é possível abrir uma nova perspectiva. Para você. Só no tempo você pode ter essa perspectiva nova em si aberta, mas também pelo tempo você consegue ver sua posição como ser perante o mundo. Ou seja, as influências do mundo, a sua posição de firmeza, de movimento, mas você está dentro daquele mundo. E tem essa questão da duração, né? Você tem que se colocar em perspectiva. Por exemplo, eu falei que pensar no futuro, né? Se você não consegue projetar, ou, por exemplo, se solidarizar com o seu ser futuro, pode ser que você não consiga se mexer hoje. Né? Tem que ser solidário com você mesmo daqui a 20 anos. Tipo, no cuidar de si, né? Cuidar de si implica que você projete, né, o que você gostaria de ser daqui a, sei lá, para sempre, né? Quando você for velhinho, sei lá, qualquer coisa assim. Por exemplo, assim, eu quero ser um sujeito acabado quando chegar nos 60 anos, parecer que eu tenho 80, você tem que se solidarizar com esse cara de 60, certo? Tem que ser solidário com você mesmo, num tempo que ainda não chegou. Por isso que é no tempo, né? Porque se você só pensar no momento imediato, você está numa existência intuitiva, assim, né? Só aquilo que está batendo ali. Você bate vento, está batendo vento. Você faz cilado, fazendo frio. Né? Mas isso ainda não é humano. Quando só uma coisa que eu não resumo um pouco sobre Heidegger, mas e aquilo que é atemporal de Heidegger? Então, é que essa é uma representação, né? A existência, ela se dá entre coisas que permanecem e a transitoriedade. As coisas que permanecem, elas são representações para o ser. Né? E a questão é saber se a permanência, né, ela tem uma raiz, por exemplo, como um ente de linguagem, ou se ela tem uma raiz no mundo. Por exemplo, a família, em geral, permanece. Né? Você é um elemento no meio dessa família. Certo? Você tem antepassados, provavelmente
Se a tua família não acabar em você, haverá uma família futura, né? A Terra, se ela não for destruída pelo encontro da galáxia de Andrômeda com a Via Láctea, a Terra permanece, né? Concepções religiosas têm um fundo de permanência, mas isso tudo, com tudo isso, né? Você tem uma relação dinâmica. Até mesmo com a compreensão do que é permanente. Certo? Porque essa compreensão pode se aprofundar, ela pode amadurecer, ela pode se tornar depurada, né, em relação a justamente a tua existência no tempo. Né? Você pode ter determinadas imagens relacionadas às suas concepções de permanência, e com o passar do tempo se depuram, se tornam, né, digamos assim, tem um certo processo de aperfeiçoamento dentro da tua maneira de compreender o mundo. Ou o contrário, você pode ir se tornando cada vez mais cristalizado em coisas absolutamente idiotas que você julga como permanentes. Né? Concepções mesquinhas, egoístas. O teu egoísmo pode ser a coisa mais permanente do teu ser. Né? É possível isso. Por quê? Porque o egoísmo é uma coisa muito fundamental. Assim, é muito difícil se livrar do egoísmo, certo? Você pode colocar, por exemplo, até mesmo a ideia de Deus submetido ao teu egoísmo. Né? Você pode colocar o universo inteiro submetido ao teu egoísmo. O universo é bem mais permanente que você, né? Assim, no sentido temporal da palavra. Dá para associar aqui, então, a ideia de temporalidade ao tempo é o próprio ser humano? É uma percepção do próprio ser humano. Porque, por exemplo, eu tinha conseguido aqui você falar. O ser não, o tempo, ele não é uma categoria de existência. É uma categoria de percepção do ser como algo transitório e do mundo na transitoriedade do ser. Por isso que o horizonte de possibilidade. Aliás, aqui já está a definição, né? É o horizonte de possibilidade. Ou seja, se você não acreditar, né, na mudança, de que a mudança tem importância na existência, as coisas já estão prontas, já estão definidas, é só botar prego no caixão, né? É só isso. E que, estou notando aqui, ó, pelo Não, claro. Então, pesquisando, ainda dá uma pesquisa, uma lida aqui, e que Heidegger veio afirmar que não são só os dias, as horas, ou passam, mas são o ser humano, né? Sua finitude. Isso, finitude, transitoriedade. Essa transitoriedade caracteriza a experiência do ser. Né? Por quê? Porque você, mesmo que você seja eterno, né, numa determinada visão de mundo, você seja eterno, esse ser eterno vive na transitoriedade aqui. Né? Porque aqui há um vínculo com, mesmo que exista um outro mundo, uma outra situação, mesmo que por hipótese. Né? Por exemplo, uma imagem, por exemplo, a criança, o bebê, quando ele está no ventre da mãe, não tem percepção de que existe outro mundo. Quando ele vem, descobre, no caso, nesse sentido. E nada garante que a vida também não seja assim. Claro, sim, claro. Sim, claro. Isso aí não está definido, né? Não está definido. Mas acontece que você só pode viver no tempo, né? Eu digo, no horizonte, o bebê no útero, ele só pode viver naquele horizonte. Né? Daí, se ele nasce, ele vai passar pelo portal da existência, né? Para uma outra existência. Né? Porque ele não sabia que a mãe tinha que se cuidar, por exemplo, não beber, não fumar durante a gravidez. Certo? Ele não sabia de nada disso. Mas a partir do momento que ele veio para o mundo,
ele daí, nessa transitoriedade, justamente porque ele existe, ele vai ter que viver nessa outra condição. Ele mesmo vai ter que escolher se bebe ou se fuma. Né? Não é mais a mãe. Nós temos a ideia de, por exemplo, uma gestação de 9 meses. Fazem bebês lá dentro de um mês. Não, imagina. Ele está no tempo e não sabe. E a gente pode também, por hipótese, pelo menos, estar em outro tipo de relações e não sabemos. Né? Por isso que faz sentido a pergunta, pelo sentido do ser. Porque não há uma resposta, né, do ponto de vista da representação que possa ser definitiva. Só se a pessoa for louca, né? Obcecada, qualquer coisa assim. Porque se ela for minimamente sensata, ela vai entender que ela não é capaz de, pela representação, compreender tudo que pode existir. E isso pode gerar angústia? Pode, mas também pode te libertar da angústia. Né? Você aceitar que não pode compreender tudo, não quer dizer que você pare de tentar compreender, certo? Mas a angústia é diferente. A qualidade da angústia é diferente. E é disso que o Heidegger trata em grande medida. Essa mudança qualitativa da angústia. Né? A angústia pode ser impotência, mas pode ser potência. No sentido assim, tá, eu já não quero mais ser a perfeição do universo. Eu posso ser imperfeito e tentar alcançar graus de perfectibilidade maiores numa certa direção. A angústia é qualitativamente diferente, certo? E a angústia daí, no caso, vai ser fazer o melhor que eu posso. O outro, eu nunca vou alcançar isso que é o meu ideal. Bom, mas por que você tem que ter um ideal? Entendeu? Por que esse ideal é tão bom assim? É falta de reflexão, na verdade. Porque pode ser que esse meu ideal não seja uma grande coisa. Né? De um outro ponto de vista. Então, calma. Antigamente se dizia assim, né? Devagar com o andor, que o santo é de barro. Né? O santo das nossas representações é um santo de barro. Elas não valem tanto assim. Né? Porque aquilo que a gente chama de perfeição, né? A nossa imagem, independente, né, da gente preservar coisas como permanentes na nossa cabeça. A nossa visão do que significa essa permanência, ela pode mudar qualitativamente. Né? A imagem, por exemplo, suponha que vocês têm uma divindade e acreditem que essa divindade existe, tá? A imagem que vocês têm dela pode mudar ao longo da vida. Né? O grau de compreensão da tua relação com essa divindade pode mudar. Um monte de coisa pode mudar. E você pode olhar depois de 30 anos e dizer, pô, como eu era idiota 30 anos atrás. Né? Não porque eu tenha mudado a minha crença, eu mudei a minha relação com ela. Okay? As coisas não precisam ser assim, né? Mudar a crença. Mas pode mudar a tua relação com ela. O teu modo de compreender as coisas pode sofrer modificação. O que o ser humano abrange a dimensão do possível. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui o tempo inteiro, né? Ninguém pode ser na dimensão do possível. Isso é literalmente inviável. A gente só pode ser dentro da dimensão do possível. Então, o que o ser humano abrange a dimensão do possível, do ainda não, e poderá vir a ser. É exatamente disso que a gente estava falando exatamente agora. Tem uma frase que eu escuto bastante, que é quase como essa: ainda não,
Agora já. Sabe? Nós estamos no campo da possibilidade. Isso aí, né, não é um ente. Diga. Sim, vamos trazer um parâmetro aqui, né? Seria a ideia de que, por exemplo, todos os idiomas, ele pega você do não existente, existente tudo, mas ele pega a questão da preservação da vida e tal, ele pega nessa perspectiva, assim. Mas é lógico que você não sabe quem estará no mundo daqui a 5, 6 gerações, né? As gerações dos anos 60 não faziam a menor ideia de que vocês estariam nessa sala. Por que eles iriam a ser responsáveis por vocês? Daí, cada um de vocês aí, vocês gostariam que o pessoal dos anos 60 tivesse explodido a bomba atômica e o mundo não existisse hoje para vocês existirem? Poderia ter ocorrido. Rússia, Estados Unidos poderiam ter apertado o botão vermelho lá. Não, tudo bem, daí vai ter o pessoal que... professor, teria que ter acabado mesmo, o mundo teria sido bem melhor. Beleza, mas é alguém pensando isso, né? Vai ter alguém que pensa isso. Mas vai ter ali milhões e milhões de pessoas que gostariam de ter vivido, né? Se ele te dá oportunidade para a existência. Mas por que vocês gostariam de ter oportunidade para a existência? Porque vocês existem. E ninguém que não existe vai querer ter a possibilidade da existência. Certo? Porque se vocês não existirem, se vocês forem nada, essa pergunta nem faz questão. É só porque vocês existem. Mas nós não sabemos quem vai existir daqui a 4 gerações. Então a gente é responsável por pessoas que ainda não nasceram. Né? Mesmo que a gente não seja pai nem de ninguém. Né? A responsabilidade ela está no campo da representação, mas não só da representação. Está no campo dos possíveis. Ela é uma possibilidade. Porque pode ser também que Andrômeda chegue aqui e acabe com a festa. Né? Começa a dança das galáxias aí, né? Tudo vira nada. Tudo bem, mas quando tudo vira nada, a gente não sabe o que pode ser. Né? Digo, esse universo definido, né, da gente, tendo acabado, a gente não sabe o que mais pode vir a ser. Né? Mesmo assim, a gente é capaz de conceber, de representar a possibilidade de ser em outras condições. Pode-se dizer que isso também revela a condição de ambiguidade do ser humano? Claro. Pensando no primeiro ser humano como ser. É uma condição extremamente ambígua, porque ele é um ser simultaneamente definido. Você sabe que a palavra oxímoro, ela pode ser pronunciada também oxímoro e oxímoron. Oxímoron. Olha só que palavra louca. Mas nós somos oxímoros vivos. Ou seja, né, vivemos em contradição permanente. O ser, o não ser, né? A possibilidade e a impossibilidade. A gente tem que se situar. A gente tem que se situar sempre em relação a todas as coisas. É uma trajetória, é uma viagem, e é também uma loucura, no outro sentido. A loucura no sentido da dimensão da coisa, do problema. Mas se fosse fácil, não tinha história da filosofia, né? Para quê? É como o próprio Sócrates, Platão, falam lá, né? Platão usa o Sócrates como boneco de ventríloco, né? Se a gente soubesse, a gente não filosofava. Essa dimensão, né, paradoxal da existência, ela define a gente. Por isso que é uma dimensão poética, de fato. Porque a linguagem da poesia ela é uma linguagem que abre, não é uma linguagem que fecha. Por isso que ela é mais adequada para exprimir o ser. Por isso que a gente se conecta com a poesia.
Ficar por aqui por hoje? Demos conta mais ou menos, assim, mas demos, né? Daí eu vou colocar um link lá para vocês colocarem isso individualmente por escrito, tá? Eu estou devendo uma devolutiva da última. Mas o professor é só uma pessoa. Nós entregamos para o senhor. Foi entregue. Foi entregue, né? Mas o professor ainda não fez devolutivo. Porque o professor é humano. Talento sempre tem.